Avaliação sumativa. Algumas notas retiradas do texto. Pensar avaliação, melhorar a aprendizagem ou IE. Lisboa, IE, 1994. A avaliação sumativa. O que é? O conceito de avaliação sumativa tem sofrido algumas variações ao longo dos tempos, e, na mesma época, o seu sentido não é universal. Subjacentes ao seu entendimento estão as teorias da aprendizagem mais ou menos em voga, ou as formas como são entendidas. No entanto, na tentativa de orientar uma possível definição de avaliação sumativa, considera-se que 1. Constitui sempre um balanço que, salvo no final da escolaridade obrigatória, não será entendido como um juízo de valor, definitivo, sobre o que ficou para trás, mas antes como um resultado que determinará a tomada de decisões. 2. Tem valor social, pois que, além de informar os alunos e os professores da situação de aprendizagem e de ensino, informa também os pais e a comunidade em geral. 3. Tem em conta os objetivos gerais, ou seja, os objetivos terminais de integração que, uma vez atingidos, certificam o progresso do aluno. Com que funções? As funções da avaliação sumativa variam de acordo com os momentos em que esta se realiza. No decurso do processo de ensino-aprendizagem tem uma função formativa, uma vez que permite adequar o ensino às necessidades de aprendizagem dos alunos. No final de período e no final dos primeiros e segundos ciclos tem como função fundamentar as decisões sobre orientação do percurso escolar dos alunos. No final de ciclo tem ainda como função a tomada de decisão sobre retenção, progressão do aluno. No final do terceiro ciclo fundamenta a atribuição de um diploma ou de um certificado. Com que informações? A avaliação sumativa exprimirá uma interpretação, tão rigorosa quanto possível, dos dados colhidos durante o processo de ensino-aprendizagem em que se observaram e continuamente se comunicaram, não apenas as aquisições do domínio cognitivo, mas também as atitudes, as capacidades, ou seja, exprimirá o saber fazer, o saber ser, o saber tornar-se. Importa ainda ter presente que ao longo do processo de ensino-aprendizagem os alunos manifestam competências que não são do domínio disciplinar restrito. São competências transversais, que também têm expressão na avaliação sumativa e, portanto, devem ser tomadas em conta. Como interpretá-las? Quer a recolha de informação, quer a sua interpretação, devem fazer-se numa perspectiva criterial, ou seja, com referência a critérios. A explicitação de objetivos e critérios constitui um momento fundamental do processo de ensino-aprendizagem, do processo avaliativo, permitindo clarificar a situação de aprendizagem em que o aluno se vai preparando, os comportamentos que dele se esperam, os indicadores de sucesso. Fazer avaliação criterial significa que a aprendizagem é confrontada com a sua própria progressão na aprendizagem. A interpretação normativa, ainda que útil quando se trata de seriar os alunos, situando cada um relativamente aos outros do mesmo grupo, não informa com rigor sobre as aprendizagens realizadas. Assim, uma avaliação normativa pode ter como consequência considerar bom um aluno médio, inserido numa turma com fraco aproveitamento, e mal um aluno igualmente médio, inserido numa turma com bom aproveitamento. Sob que forma? No primeiro ciclo, a avaliação tem sempre um caráter descritivo. No segundo e terceiro ciclos, atribuem-se notas nos finais de período. No entanto, o significado destes números deverá ser clarificado por informações complementares dadas sob forma descritiva. A necessidade de clarificação resulta do facto de uma nota não ter sempre o mesmo significado. Um registro claro de avaliação sumativa deve informar exatamente sobre quais os objetivos atingidos, e tendo em conta sua função formativa, indicar em que sentido deve o aluno orientar as futuras aprendizagens. Deste modo, não devem usar-se expressões vagas tais como o aluno atingiu alguns objetivos do programa, o aluno não escreve corretamente, o aluno manifesta sensibilidade aos valores éticos. Bem mais significativo será, por exemplo, dizer o aluno organiza bem o texto e constrói bem as frases, mas deve tentar corrigir a ortografia, o aluno coopera com colegas de outras etnias. Quem intervém? Aos professores compete avaliar as aprendizagens dos alunos. Mas estes terão parte ativa na avaliação do seu percurso, porque só quando tiverem interiorizado o que se espera deles, quando souberem o que sabem e principalmente o que não sabem, estarão aptos a prosseguir nas aprendizagens. A biografia do aluno pode determinar as condições do seu sucesso ou insucesso. Por isso, os pais deverão ser também chamados a intervir no processo avaliativo para ajudarem os professores a compreender os comportamentos do aluno que facilitam ou dificultam a aprendizagem. Finalmente,
será o conjunto dos professores que tem a seu cargo a formação dos alunos quem assumirá a responsabilidade das decisões tomadas. Em casos especiais, intervirão também outros técnicos de educação. Concluindo, a avaliação sumativa realiza-se sempre que seja necessário fazer o balanço das aprendizagens desenvolvidas. Tem sido considerada sumativa a avaliação que se materializa nos testes realizados ao longo do ano, a que ocorre nos finais de período e nos finais de ciclo. De facto, é sumativa quando se trata de balanços realizados em determinados momentos do percurso tendo em conta os objetivos que, uma vez atingidos, permitem a passagem à etapa seguinte, exprime resultados através de valores quantitativos, complementados por uma informação descritiva, ou através de simples descrições, caso do primeiro ciclo. No entanto, os testes e a avaliação de final de período têm essencialmente caráter formativo quando a tomada de decisões relativas à orientação do ensino e da aprendizagem. Em suma, ainda que a avaliação sumativa corresponda a balanços que se vão fazendo ao longo do processo ensino-aprendizagem, esses balanços têm essencialmente uma função formativa, exceto no final de ciclo em que a função sumativa é predominante. Sugestão de atividade. Estas notas têm como principal objetivo levantar questões que possam constituir temas para sessões de trabalho nas escolas. Nesse sentido, em reunião de grupo sugere-se uma reflexão sobre os seguintes aspectos da avaliação sumativa. Momentos em que a fazem ocorrer processo, adotado, para recolha de informação medidas adotadas na sequência da sua análise.